Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de trazer neste sábado à tarde uma mensagem que seja útil, que seja, a palavra seja não existe, que seja útil para mim e para vocês. Vou falar sobre a minha gênese, a tua gênese, a nossa gênese. Primeiro, vista sob o ângulo bíblico. Segunda gênese, vista pela ciência. E a terceira, a minha gênese, vista pela doutrina filosófica espírita. Nós lemos na Bíblia que no princípio Deus fez o céu e a terra. Fez a luz e tudo que fazia era bem feito. Por último, fez o homem. E tirou da costela de Adão a mulher, que depois essa mulher o tentou, Adão, e diz a Bíblia, houve a queda, o famoso pecado original, segundo a tradição católica, mas hoje já não tanto mais, tem, assim, contaminado esse pensamento toda a história do cristianismo, menos nos primeiros séculos da Igreja. Ora, isso é uma alegoria. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. É uma alegoria. O povo hebreu, recém-voltado do Egito, era um povo bastante ignorante. E Moisés não teria outros meios de dar algumas ideias da criação do mundo àquele povo simples, a não ser falando em palavras simples. No primeiro dia fez isso, e por último fez o homem e lhe deu um espírito. É uma alegoria que nós não podemos levar como verdadeira. Estava errada a Bíblia? Não, diz Allan Kardec. Problema de interpretação, de contexto. Eu, quando falo para crianças, falo de um modo. Quando falo para gente mais adulta, falo do outro. Quando falava para estudantes universitários, que era professor, falava de uma outra maneira. É questão de interpretação. Grande verdade é que Deus nos criou. E depois veremos como. E uma grande verdade é que, após ter feito as coisas necessárias para a nossa sobrevivência, criou o homem e sua companheira mulher. E lhe deu isto que é importante, um Espírito eterno. Com a teoria da relatividade de Einstein e energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, é claro que tudo nesse mundo é energia. Mesmo aquilo que parece matéria é energia
condensada. Isso está claro. Eu não estou aqui pregando uma doutrina filosófica espírita, uma fé cega. Minha fé é consciente do que estou falando. Então, se tudo é energia, os estudiosos, físicos, biólogos, teólogos, em Pasadena, em Princeton, na década de 70, nos Estados Unidos, concluíram que nós não podemos mais falar numa cosmologia da matéria, mas nós temos que falar numa cosmologia, ou seja, o estudo do universo, de uma forma psíquica. E desde 1970 até hoje, a gente percebe pelos livros, houve uma significativa mudança sobre a formação do mundo e a criação do homem. Dentro da teoria de Einstein, um pensamento carrega energia. O teu pensamento carrega energia. E aquilo que tu pensa e vai repetindo, cuide que vai ocorrer. Porque ele carrega energia. Seguindo essa teoria de Einstein e de outros físicos brilhantes do século passado e desse, como a matéria também é energia, Deus pensou em criar o mundo. E quando pensou criar o mundo, ele emitiu uma poderosa energia de sua consciência e uma onda primordial, ou seja, do início dos tempos, carregada de forma psíquica, realizada na consciência do Criador, colapsou e deu origem a este mundo. Uma suprema consciência, portanto, para os físicos, é Deus. E essa suprema consciência criou o homem para que ele pudesse desenvolver durante os milênios a sua consciência, tornando-a semelhante a ele e que respeitasse as leis eternas que Deus colocou quando pensou em criar o universo. E criou nós, partindo do reino animal. Recentemente, na cidade de Naledi, África do Sul, foi encontrado o homem primitivo mais antigo, nosso antecessor. E Deus criou nossas consciências, nós com consciência, portanto com espírito, para que pudéssemos ser semelhantes a Ele, respeitando as leis eternas que Ele criou.
todos os biólogos sabem, e se leem nos livros de ciências, que o homem se origina de duas moléculas principais, aminoácidos e nucleotídeos. Aminoácidos são 20, nucleotídeos são 5 espécies. Esses ácidos vieram da explosão, que também é chamada de Big Bang. Partiu do infinito de planetas incandescentes e vieram e se estabeleceram nos oceanos. E esses aminoácidos e nucleotídeos, os nucleotídeos são os que formam o nosso DNA, que antigamente não se ouvia falar. Ou seja, o ácido desoxirribonucleico. Palavra difícil, mas que vocês estudaram nas escolas. Desoxirribonucleico. É isso, né? Dessas moléculas, que eram as proteínas, as células multicelulares, e por atração psíquica, como os metais se atraem, nasceu o homem, o ser humano, nós. Milênios se passaram. Allan Kardec, que viveu muito antes dessas novidades no campo da ciência, já previa isto. E ele dizia que 4 elementos fundamentais eram responsáveis pela criação, pela formação do nosso corpo: hidrogênio, oxigênio, azoto e carbono. Podem ler a Gênesis de Allan Kardec. Ele disse assim: vocês estão duvidando o quê? O hidrogênio que nós respiramos, oxigênio que nós respiramos, o hidrogênio que queima, unidos produzem a água que eu tomo. O urubu, uma ave que vocês conhecem tão bem, para ele, um grande benfeitor da humanidade, para ele consumir a carniça, ele tem que subir a 3.000 metros. De vez em quando você vê os urubus bem altos. Estão lá por quê? Eles precisam do azoto para a sua sobrevivência, depois de comer aquilo que nos faz a nós. E ele encontra azoto, é um instinto que eles têm. E que nós também temos instinto, porque somos animais, que nem ele, só que nós vamos um pouco além. Então, de acordo com a ciência, nós homens viemos de 2 moléculas, aminoácidos e nucleotídeos, que formaram o nosso DNA e moléculas, células multicelulares e assim por diante. Esta é a nossa origem, segundo a ciência. O Espiritismo, que é uma doutrina filosófica, não difere muito desta colocação da ciência moderna e da participação de Deus na criação do homem. Existe
um bonito trecho, a minha Gênese, retirada do livro Godinho, livro psicografado, que em 16 versos, melhor, em 16 estrofes, traz toda a minha Gênese. Mas não foge muito daquilo que eu disse até agora. Nós, na explosão, esses aminoácidos e nucleotídeos se perderam nos oceanos e com o tempo, por atração psíquica, formaram o nosso DNA, os nossos corpos. A Gênese espírita tem um passado, foi pretérito perfeito. Uma grande parte é um passado mais imperfeito. Pretérito imperfeito. Isto é, o imperfeito é uma ação que aconteceu no passado e que ainda dura no presente. Amava significa que eu amava no passado e ainda amo. Estudava no passado e ainda estudo. Se eu disser estudei, quer dizer que eu não estou estudando mais. Então a nossa Gênese tem um passado, tem um bom trecho da nossa Gênese, era, que ainda hoje é. Tem uma parte da nossa consciência que está no presente, sou, e nos leva para o futuro, para Deus. Fui, era, sou, serei. Quero ainda, antes de dizer para vocês a Gênese espírita, explicar algumas palavras que vocês vão ouvir. Quando eu falo consciência elemental, deve-se entender consciência de crianças pequenas que têm pequenas noções. Que a nossa vida foi feita desde pequenos, com pequenas ações, pequenos conhecimentos do dia a dia. Por isso fomos na escola elementar. Depois chegamos à superior. Essa é a Gênese espírita, a minha Gênese. Que o Espiritismo não é uma religião. É uma doutrina filosófica e tem por consequência me levar à religião, porque ela implica na existência de Deus numa vida futura. A minha Gênese, o que eu sou, o que eu fui, o que eu sou, o que eu serei. Esta é perguntas filosóficas. Por isso que o Espiritismo se diz que é uma doutrina filosófica de consequências religiosas. Mas não é uma religião. Não tem ministro, não tem chefe, não tem sacramentos. E basta cumprir a doutrina filosófica espírita para você chegar a Deus, embora você possa ter a sua religião. Como eu fui criado dentro de uma religião católica, fui teólogo, estudei teologia
longe daqui, estudei teologia e hoje eu estou mais ligado à doutrina espírita, porque ela está baseada em fatos reais e não em lorotas que muitas vezes o povo da rua, o povo que não entende, que não estuda, que não lê, não sabe. Então eu vou, em pouco tempo, 5, 6 minutos, recitar aqui minha Gênesis. Irei falar devagar, para que todos levem uma mensagem. Ela nos é sugerida pelos Espíritos e ela está dentro, perfeitamente dentro da lógica da nossa vida. Inconsciente centelha partir, lançada por Deus, que é Pai, em cósmica viagem seguir pela imensidão dos céus, do infinito ao finito, no mineral adormeci. Os milênios passaram lentos. Eu, centelha, dormia. No divino laboratório, a nova mônada se fazia. Do descendente vibratório, o milagre e vida surgia. Do mineral ao vegetal, eu centelha a sonhar. Na chuva, na luz do sol, meu corpo exercitar. Foi nesse reino bendito que eu aprendi a respirar. Os milênios passaram lentos. Sensações eu ensaiava do frio, do calor, da brisa, do vento. Informações em mim somava. Da terra-mãe era rebento o corpo que me sustentava. Aprendendo, cooperando, alimentando-me, alimentava. Os milênios foram lentos. No reino animal, eu despertava. Aqui, forte, alma, grupo, o viver me comandava. Já do solo desligado pela bondade do Pai, que pelo impulso criador do eterno sono a alma sai e alimentada pelo amor em longa gênese se vai. Os milênios passaram lentos.
fui nascendo, fui morrendo, nascendo, morrendo. O psiquismo instintivo, o meu ser desenvolvendo, do aparelho auditivo ao fonador se fazendo. Na lei de incessante progresso, fui sentindo, fui sofrendo na formação do meu corpo, meu cérebro se fazendo, da cerebração à inteligência, a consciência foi nascendo. Abençoados engenheiros, construtores siderais, de suas sábias cirurgias eu ganhei a vertical. Da consciência instintiva à consciência elemental. Neste reino encantado de pequenos construtores, a vida floresce oculta, estendendo-se em labores elementais de toda ordem, construindo seus valores, trabalhando no novo molde, na inocência, na alegria. Os gnomos e fadinhas vivem suas fantasias, vão formando as emoções neste reino de estesia. Já no homem primitivo, finda a fase elemental. Nova etapa se inicia, ingressa o ser no racional. Na jornada evolutiva, construindo o consciencial. Os tempos passaram lentos, vacilando no bem e no mal. Sou espírito, eterna busca da consciência sideral. Sou persona em uma vida, em 1000 vidas sou total. Buscando o bem que não faço, na busca desse bem faço mal. Dos meus erros sou meu juiz, do meu agir, do meu pensar. Se não cumpro as leis eternas, sou meu cárcere infernal. Sou filho do universo, sou eterno, sou mortal, mas eu sou uno, sou dual, vivendo longe de Deus, para Deus irei voltar. Da minha felicidade, autor, da ventura ou desventura, arquiteto e construtor. Ontem já fui fera, hoje construo o amor.
Amanhã, glorioso arcanjo do eterno Criador. Muito obrigado. Gente, há um mês atrás, nós estávamos no estudo aqui, eu peguei esse livro lá de dentro, um semelhante a esse, e como tem essa poesia que eu gostava muito, eu disse para o seu Lino, seu Lino, o senhor que gosta de poesia, venha falar para nós isso aqui, que eu acho lindo, que eu me emociono quando eu vejo, porque a gente veio da pedra e hoje está aqui, o Minal. E eu tinha certeza que ele ia dizer para nós com toda a ênfase que ele disse hoje, só não esperava uma coisa que fosse tão rápido. E ele, há 15 dias atrás, ele disse, já decorei. E eu disse, já? Diz ele, já. E então, gente, como eu sabia que ele ia dizer isso aí, eu pesquisei alguma coisa sobre esse assunto também, que é um ditado oriental, que diz o seguinte: Deus dorme na pedra, sonha nas plantas, desperta nos animais, pensa nos homens e ama nos anjos. Portanto, respeite as pedras como se fossem plantas, as plantas como se fossem animais, os animais como se fossem homens e os homens como se fossem anjos. Isso foi só para ilustrar um pouquinho, não necessário, mas eu fui procurar e achei que caberia ao assunto. Muito obrigada e vamos pensar um pouquinho.